Barnabé. Todas as vezes que você lê na Bíblia Sagrada o nome de alguém começando com Bar, significa filho de. Então Barnabé foi assim chamado, filho de Nabé. E o significado do seu nome é extraordinário. Nada mais é do que filho da consolação ou filho do Consolador. O mesmo nome que Jesus havia dado para o bendito Espírito Santo, que tem a obra de consolar, tem a obra de orientar, tem a obra de aconselhar. Pregador, por que isso aconteceu? Porque os apóstolos, vendo o coração daquele homem, os apóstolos vendo a sua generosidade, os apóstolos vendo como ele havia se convertido de verdade, olhavam para ele e diziam: olha, esse moço, ele faz na terra a obra do Espírito Santo de Deus. Quando precisa de alguém para aconselhar, chame ele. Quando precisa de alguém para interceder, convida ele. Quando precisa de alguém para sentir as dores do outro, pode convidar ele. Quando precisa de alguém para interceder por alguém enfermo, pode chamá-lo, porque ele está pronto a fazer a obra do bendito Deus Espírito Santo. Que Deus, irmãos, nos dê essa graça de sermos uma extensão, um canal de bênção, de vitória na vida daqueles que estão ao redor de cada um de nós. Aleluia! E Barnabé ficou sendo chamado assim. O nome José desaparece do livro de Atos. Ninguém mais conhece esse camarada como José. Agora é só Barnabé, filho da consolação, filho do Consolador. E o texto bíblico vai nos apresentar diversas características desse homem, e que nós, estando em um culto missionário, precisamos desenvolvê-las, essas qualidades, a fim de ganharmos almas para Jesus. E a primeira característica de Barnabé que aparece, irmãos, é em Atos 4:37. Que o texto bíblico nos fala que Barnabé era um homem generoso. O que é que Barnabé vai fazer? Algo além do que Jesus nos evangelhos havia estabelecido para que o ser humano fizesse com relação aos seus bens. Irmãos, Jesus nunca condenou ninguém pelos bens que tinha ou deixava de ter. O que Jesus sempre condenou nos seus ensinos e bateu muito contra foi o fato do ser humano colocar o coração nas suas riquezas. O único personagem da Bíblia que Jesus ordenou: dá tudo que você tem e me segue, foi o jovem rico. Porque Jesus sondou o coração e viu que o Deus daquele moço eram as suas riquezas. Zaqueu era rico, Mateus era rico, diversos homens da Bíblia eram ricos, e Jesus não os condenou por isso, porque viu que o coração deles não estava nas riquezas. Pregador, o que é que Jesus ensinou então a respeito da generosidade? Cada um deve cooperar, contribuir e fazer aquilo que está ao seu alcance, segundo propôs o seu, e não por tristeza, mas com. Esse é o princípio do Evangelho para a colaboração, a generosidade. Barnabé resolveu ir além. A Bíblia diz que ele pegou tudo que ele tinha, Atos 4:37, trouxe aos pés dos apóstolos e deu absolutamente tudo. Bom, Micael, isso significa que nós como crentes temos que fazer igual? Não! Mas isso significa que Deus pediu isso dele, e ele foi generoso para atender o pedido de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que fazer missões exige generosidade. E não é só generosidade
para contribuir com 5, com 10, com 20, com aquilo que a gente pode. É generosidade para contribuir com a graça que nós recebemos. Porque o crente que não fala de Jesus para alguém, eu não estou falando, irmão, de pregar, não estou falando de cantar, não estou falando de ser pastor, de ser missionário, não. Eu estou falando de você dizer para alguém: Jesus é bom, é maravilhoso. Jesus mudou a minha vida, quer mudar a sua também. Olha, Jesus fez algo extraordinário por mim, quer fazer por você também. Essa é uma tarefa de todos nós. Mas quando não há generosidade em mim, eu não tenho essa capacidade. Porque ser generoso envolve dar ao outro aquilo que eu recebi. E Deus conta com uma geração de crentes, de um coração e de uma disposição no coração para ser generoso e compartilhar a graça, o perdão, o amor, o evangelho, o Cristo que nós recebemos. Nós precisamos compartilhar. Como se não bastasse a generosidade, a Bíblia mostra em Atos 9, 27, Barnabé como um crente intercessor. Pode ser que Deus nunca vá dizer para alguém que está aqui nessa noite: vá lá, coloque a mão na cabeça do irmão e ore por ele. Pode ser que o Espírito Santo nunca te dará uma ordem assim. Pode ser. Da mesma forma que ele pode falar com você e você sair do seu lugar ao terminar a palavra e na oração final e orar por um irmão seu. Porque isso é muito particular de Deus com cada um de nós. Agora, o ministério da intercessão precisa ser o ministério de todos. Aleluia. Sabe o que é que Barnabé fez em Atos 9, 27? A Bíblia narra em Atos 9 a conversão de Saulo. A conversão de quem, irmãos? Saulo. O perseguidor da igreja. O famoso conduzidor de crentes para a morte ou para as prisões. Saulo se converteu, Jesus mudou a vida dele. Diga glória a Deus por isso. Todos nós éramos um Saulo, né? Jesus mudou a vida do Saulo. Jesus transformou o coração daquele homem. Ele correu para a sinagoga, irmã Conceição, e começou a pregar que Jesus era o Salvador. Os judeus disseram: pronto, agora nós temos que matá-lo. Os irmãos se reuniram e disseram: Saulo, vem aqui, nós vamos descer você pela muralha da cidade, porque você precisa fugir, porque senão você vai morrer. Sabe o que é que a Bíblia diz? Barnabé pegou Saulo, lá em Damasco, e apresentou Saulo para a igreja, para os apóstolos. E disse: está vendo aqui Pedro, está vendo aqui João, está vendo aqui Mateus, está vendo aqui Tomé, está vendo aqui Bartolomeu, está vendo aqui todos vocês, os 12, os líderes da igreja. Eu vim trazer para vocês Saulo de Tarso. Quem é? É o perseguidor? Era. Quem é? É o matador? Era. Quem é aquele que odeia os crentes? Era. Quem é esse? É aquele que conduzia, aprisionava? Era. E agora? Agora ele é um vaso escolhido para a glória de Deus. Imagina alguém dizer: nós não queremos Saulo aqui. E Barnabé está dizendo: eu vim interceder por ele. Eu vim orar por ele. Eu vim apresentar ele. Ei, querido, Deus conta com os seus Barnabés. Deus ainda tem crentes como Barnabé. Alguém olha e diz: meu Deus, não vai adiantar, eu vou aceitar Jesus, eu não tenho respeito na sociedade, todo mundo sabe o meu histórico, todo mundo sabe quem eu era, eu vou ir para a igreja, ninguém vai acreditar. Deixa eu dar uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. O céu vai usar os Barnabés para interceder por você. Deus vai usar os seus Barnabés para abrir portas para mim e para você. Deus é poderoso para levantar gente para interceder por cada um de nós. Tem alguém aqui que acredita nessa palavra e pode adorar a Deus? O Micael não tem o chamado para ir às nações, para ir aos índios, para ir à África,
Deus te chamou para interceder por alguém. E deixa eu te dizer, te dar uma boa notícia da parte de Deus nessa noite. O céu recebe a tua oração. O céu recebe a tua intercessão. Ei, mãe, não pare de orar pelo seu filho. Filhos, não parem de orar pelos seus pais. Igreja do Senhor, não parem de interceder pelos afastados, pelos desanimados. Deus conta comigo e com você para sermos um Barnabé neste lugar. Aleluia! Aleluia! Como se não bastasse a generosidade e a intercessão, o camarada se mostrou, irmãos, alguém absolutamente confiável. Meu Deus. Por que isso? Atos 11, 22. A Bíblia nos diz, eu amo essa história aqui, pastor Nilton, talvez a gente venha para pregar sobre a igreja missionária de Antioquia outro dia. Porque a igreja era estabelecida, a sede dos ministérios, em Jerusalém, porque ali estavam os apóstolos. Porém, com a morte de Estevão, em Atos capítulo de número 6 e 7, muitos cristãos se espalharam pelo mundo, e várias nações começaram a receber a salvação do Senhor Jesus. O que é que acontece? Pessoas que se converteram em cidades distantes de Jerusalém chegaram a Antioquia da Síria. Eu estou falando de outro país. É Antioquia na Síria, não é mais Israel, irmãos. É outro país, é outra nação, é outra cultura. Mas a igreja chegou lá. E a igreja chegou, pastor Nilton, poderosamente em Antioquia. E de forma tão poderosa, Deus estava fazendo tanta coisa naquela igreja, tão distante de Jerusalém, que a fama da igreja começou a rodar o mundo. Por onde as pessoas iam, diziam: olha, tem um avivamento de Deus em Antioquia. O Espírito Santo está operando em Antioquia. O Espírito Santo está salvando, está curando, libertando endemoniados, restaurando pessoas, fazendo maravilhas, está derramando poder, dons espirituais em Antioquia. O que é que a igreja mãe Jerusalém fez? Chamou Barnabé e disse: nós temos uma missão para você. Qual é a missão, Barnabé? Vá lá, vê o que está acontecendo em Antioquia. Em outras palavras, eles estavam dizendo: nós precisamos de alguém confiável para enviar até aquela igreja e discernir se o que está acontecendo lá é uma obra de Deus ou não. Aleluia, irmãos. Deus conta com gente confiável para a sua obra. Deus conta com pessoas de confiança para trabalhar no seu reino. Deus conta com pessoas confiáveis para que a sua presença seja estabelecida no meio de nós. Nós precisamos entender que o fato de nós expressarmos, demonstrarmos confiança na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, na sociedade, Deus vai usar essa confiança para abrir portas que nós precisamos para ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Deus. Um crente que não é confiável talvez nem possa ser chamado de crente. Fecha. Pronto. Pronto. A quarta característica que Barnabé apresenta é a humildade. É o que, irmãos? Humildade. Dá para ser mais forte? É o que? Humildade. Que nada tem a ver com andar rasgado e usar sapato furado. Tem muita gente com condições boas, humilde e soberbo.
Tem muita gente com condições péssimas, humildes ou soberbas. Pregador, se humildade não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com o quê? Com aquilo que somos. A humildade nada mais é do que a certeza de que eu tenho limitações. E as limitações que eu tenho, talvez são qualidades do meu companheiro. Isso é humildade. É reconhecer aquilo que não tem, o seu limite, a sua fraqueza, e enxergar as qualidades do outro, do irmão. Pregador, cadê isso em Barnabé? Eu te conto. Barnabé chegou em Antioquia para fazer uma fiscalização. E sabe o que é que acontece, irmãos? Quando ele chega, a Bíblia diz que ele chegou, Atos 11, 23, e viu a graça e o poder de Deus no meio daquela igreja. Quem sabe alguém olhou e disse: Barnabé, não pode acontecer o que está acontecendo, porque Pedro nunca pregou em Antioquia. Barnabé olhou e disse: Pedro nunca pregou aqui, mas o Espírito Santo usa os pregadores daqui. Alguém olhou e disse: mas Barnabé, João nunca foi pastor de Antioquia. Barnabé olhou e disse: mas o Espírito Santo levantou pastores aqui. Glória, glória. Deixa eu te dar uma palavra de Deus nessa noite. Eu e você precisamos, à semelhança desse homem, conseguir ver Deus na vida de alguém, conseguir enxergar o que Deus está fazendo na vida do outro. Isso é humildade, irmão. Isso é humildade. Eu sou um simples pregador. Eu venho, prego hoje e vou embora, mas sem reconhecer que tem um pastor fazendo o que eu, como pregador, não posso fazer. A igreja precisa dos Barnabés que enxergam que outros podem fazer o que eles não podem fazer. Aleluia! Nós precisamos de humildade para fazer a obra de Deus. Quer ver um exemplo, pastor Nilton? Eu tenho aprendido, irmãos, do início de 2019 para cá, não pastoreando mais, que eu não tenho autoridade espiritual para orar por quem aceita Jesus. Não tenho. Deus não me deu essa autoridade. Porque a minha unção é como um evangelista, como um pregador que vem, prega e vai embora. Eu entrego a mensagem do dia e vou para casa. Quem vai te aconselhar, te orientar, te liderar e te mostrar o caminho é o pastor da igreja. Então quem ora pelas novas almas é o pastor, porque a autoridade espiritual de pastor está sobre ele. Nós precisamos entender e reconhecer que o poder que Deus não me deu, deu ao irmão que está do meu lado. Talvez Deus nunca vai te usar para impor as mãos e curar alguém, mas Ele vai te usar para dar uma palavra de conselho. Ele vai te usar para a palavra de revelação. Ele vai te usar como ensino, como uma pregação. Talvez você nunca vai pregar, mas Ele vai te usar no louvor. Talvez você nunca vai cantar, mas Ele vai te usar na porta. Pregador, e quem é o maior? Não existe maior nem melhor. O que existe é fazer com excelência o que Deus nos mandou fazer. Olha para mim aqui, deixa eu dar uma palavra de Deus ao teu coração. No reino de Deus não tem gente grande. No reino de Deus o que Ele exige é excelência naquilo que Ele nos mandou fazer. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. A quinta característica que aparece de Barnabé, irmãos, está no versículo seguinte de Atos 11, 24. Barnabé é alguém de um caráter sincero, puro, porque a Bíblia diz que ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. E nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo tem sim a ver com dar lugar, com glorificar, com levantar a mão, com ter dons, tem.
Mas ser cheio do Espírito Santo também tem a ver com uma vida de caráter na presença de Deus. Barnabé era alguém cheio do Espírito. Eu acho que ele era tão cheio, pastor Nilton, que passaram a chamar ele, como eu disse na introdução, de filho do Consolador. Então, o camarada era cheio de verdade. Barnabé, irmãos, era alguém cheio do Espírito Santo. E sabe qual é o meu problema muitas vezes? É que se eu estou vazio, não dá para encher ninguém. Dá licença. Esse copo aqui, ó, não enche absolutamente. Esse enche. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Nós queremos transbordar aos outros, estando vazio. Tem um texto pesado na Bíblia, que é Atos 5, depois você lê em casa, de um casal que morreu dentro da igreja. Meu Deus, coisa pesada, terrível. O que aconteceu, pregador? Eles resolveram mentir para o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo precisou naquele dia de uns jovens anônimos que estavam tão cheios que eles conseguiram sepultar os mortos sem se contaminar com a morte que eles tinham. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos encher outros estando. E aqui eu vou quebrar um falso ensino, pastor Nilton, que as pessoas dizem assim: eu não tenho nada para oferecer. De você, de mim, nós até podemos não ter, mas se somos cheios do Espírito Santo, quem é cheio tem o que oferecer. Quem é cheio tem o que dar. Você quer ver um exemplo? Pedro parou na porta, olhou para o paralítico e disse: prata e ouro eu não tenho, então não te dou, mas o que tenho, isso eu te dou. O Jesus que estendeu a mão para mim, e eu vi ele estender a mão várias vezes, eu também estendo a mão para você. Glória, glória, levante a tua mão, deixa eu liberar uma palavra de Deus ao coração da Debelém Ministrela nessa noite. Se encha do Espírito Santo, viva uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque Deus conta com você para ser um crente cheio e transbordar na vida de quem está vazio. Deus conta com essa igreja, Deus conta conosco para encher aqueles que estão vazios, para estender as mãos aos caídos, para levantar aqueles que pararam. Enchei-nos do Espírito, diz o Senhor. Pregador, e se eu transbordar, não corre risco de eu ficar vazio. Ei, querido, segundo Reis capítulo 4, o azeite da viúva não parou. Por quê? Porque faltou azeite. O azeite só parou quando todos os vasos estavam cheios. Na matemática de Deus, quando eu dou o que Deus me deu, não diminui, só aumenta. Só aumenta. O pastor Nilton brincou dos esboços aqui, irmãos, mas isso é real. Na matemática de Deus, o que Deus me dá e o que Deus te dá, quando a gente transborda, só aumenta. Olha, pastor, Deus me deu a palavra, não vou te contar não, porque senão vou perder. Larga a mão de ser bobo, rapaz. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Olha, irmão, Deus é um milagre na minha vida. Se eu contar, os outros vai estragar. Para com essa palhaçada, essas frases formadas que não tem nada de evangelho, não tem nada de Bíblia, não tem nada de Deus, não tem nada da graça do Espírito Santo. O que Deus fez na tua vida, você conta, porque inveja não pega de crente. E quando você conta, Deus faz mais, Deus faz mais, Deus faz mais. No reino de Deus a matemática é diferente, irmão. Quando a gente transborda, a coisa só aumenta. Aleluia. Barnabé foi lá para transbordar. Ele chegou, a igreja está cheia. Ele falou: meu Deus, vou derramar tudinho, vou sair mais cheio do que cheguei. Ele estava cheio do Espírito Santo. E quem está cheio vai fazer missões, porque o
A sexta característica dele, irmãos, é que ele era alguém que incluía, não excluía as pessoas. Tem gente que tem alegria na exclusão. Tem gente que tem prazer, e aí é gente descrente. Tem prazer de ver quando o outro falha, erra, cai, e assim por diante. Barnabé não tem esse ministério. O ministério do Espírito Santo é de inclusão. Não é um ministério de banalização do Evangelho. Vem como está e fica como está. Nada disso. É o ministério da inclusão. Venha como está e o Espírito Santo te transforma. O que é que a Bíblia diz que mostra que ele era alguém incluidor? Atos 11, 25. O texto bíblico diz, pastores, que ele viu aquela maravilha em Antioquia e disse: eu preciso convidar um amigo. Eu preciso chamar alguém para participar dessa maravilha que Deus está fazendo. Eu preciso incluir alguém nessa coisa poderosa que o Espírito Santo está fazendo aqui. O que é que ele fez, irmãos? Ele deixou aquele ambiente poderoso de mover e foi até a cidade de Tarso buscar Saulo, que estava no óleo há 14 anos. Você crê que Deus pode usar um Barnabé para lembrar de você? Deus pode usar um Barnabé para lembrar do seu nome. Deus pode usar um Barnabé para te abrir uma porta que faz 14, 20, 30 anos que você está esperando. Deus conta conosco como Barnabés que vão lembrar de pessoas. Não se assuste, isso aqui é palavra de Deus. Se você quiser fechar os olhos, porque alguém vai sentir Deus, que é uma palavra de profecia isso aqui agora. O Espírito Santo vai trazer o nome de alguém na tua mente essa semana. Você estará orando, você estará em comunhão com Deus, e você talvez vai lembrar de gente que faz tempo que você não fala, faz tempo que você não conversa, faz tempo que você não troca uma mensagem. E a hora que você lembrar, faça duas coisas: primeiro você ora, depois você liga, depois você faz contato, porque você é o Barnabé que Deus quer usar para abençoar esse Saulo. Deus conta com a igreja, irmãos, para incluir pessoas. Aleluia. Aí Barnabé vai, busca Saulo. Eles estão ali naquela coisa gloriosa, na bênção na igreja de Antioquia. E a Bíblia diz que eles ficaram ali 1 ano ensinando aqueles crentes a palavra de Deus. Então Barnabé, além de ser generoso, intercessor, confiável, humilde, de caráter e cheio do Espírito Santo, incluidor, também era alguém que tinha o que ensinar para as pessoas. Você pode não entender a fundo todas as doutrinas da Bíblia. Você pode não conseguir explicar tudo aquilo que está nos 66 livros do texto sagrado. Mas você consegue ensinar para alguém como fazer uma oração. Você consegue ensinar para alguém: olha, Jesus é o Salvador. Você e eu conseguimos ensinar para alguém: olha, Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Você consegue ensinar alguém: olha, Jesus ressuscitou e subiu ao céu, está lá do ladinho do Pai, orando por nós todos os dias. Isso nós podemos ensinar. E Deus conta com a gente para ensinar isso. Pregador, mas isso é muito pouco. Mas essa é a essência do Evangelho. Pregador, mas essa pessoa não vai precisar conhecer mais, criar raízes e etc. Você prega, você ensina, essa alma ganha para Cristo, e quando ela vem, ela se aprofunda no Evangelho. Aleluia. Agora, irmãos, a missão dos ensinadores
e a missão da igreja local, como uma igreja ensinadora, não é anulada pela missão de ensinar que Jesus deu a todos os crentes. Você lembra de Mateus 28? Jesus está ali, prestes a subir ao céu. Jesus olha para os discípulos e diz: ide por todas as nações, ensinando a guardar as coisas que eu ensinei para vocês, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide e ensinar o evangelho para as pessoas não foi dado só para os ensinadores locais, foi dado para a igreja. A missão é tua, a missão é minha, a missão é nossa. Deus conta conosco. Barnabé se apresenta, irmãos, para mim concluir, em Atos 12, 25, o texto que nós lemos, como alguém que era servo, como alguém disposto a servir. Sabe por quê? Deus revelou para uns profetas. Deus revelou para quem? Para uns o que, irmãos? Que um período de fome haveria de vir sobre a terra. A igreja fez uma coleta em Antioquia, fez uma coleta de recursos e encarregou Saulo e Barnabé de ir lá para a Judeia, onde haveria fome, levar o recurso para os irmãos. Essa tarefa aqui, ninguém queria fazer, porque não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha metrô, não. É navio, cavalo ou a pé. Viagens demoradas, cansativas, que colocavam a vida do viajante em risco. Barnabé e Saulo olharam e disseram: deixa conosco, conta conosco. Por quê? Porque quem recebeu a vida de Deus tem o coração para servir o reino de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que Deus conta conosco para sermos servos na sua obra. E por fim, a última característica que eu vos apresento hoje desse personagem bíblico é o texto que também lemos de Atos 13, versículo 2, que nos mostram que Barnabé foi chamado e foi separado para Deus e para a obra de Deus. Vou repetir esse detalhe porque muitas vezes nós não percebemos. Quando eles estavam na igreja de Antioquia, eles haviam voltado da missão que receberam. A Bíblia diz, pastor Nilton, que o Espírito Santo falou com a igreja o seguinte: separai-me, está aí no texto no telão, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo não pediu primeiro que separasse eles para a obra. O Espírito Santo disse: separai-me, apartai-me, porque fazer missões é entender que primeiro, a nossa primeira missão é nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus. Quem aqui quer ser um canal de bênção na vida de outro? Quem aqui quer ser um canal de bênção nessa cidade? Quem aqui quer ser um canal de bênção na família, no trabalho? Então entenda essa palavra nessa noite. Você e eu precisamos entender que antes de sermos da obra de Deus, nós pertencemos ao Deus da obra. Aleluia. Fique de pé com a permissão do pastor para nós orarmos, porque Deus quer estreitar a minha comunhão e a tua comunhão com Ele nessa noite. Eu estou convicto, irmãos, de que Deus conta conosco para sermos os seus Barnabés nessa sociedade. Deus conta conosco para ser esses homens e mulheres de fibra, de caráter, cheios do Espírito Santo nessa sociedade. Deus tem uma Antioquia
Antioquia para mim, uma Antioquia para você. Deus tem uma Jerusalém para mim e para você. Deus tem vidas que contam comigo e com você. Deus está dizendo ao meu e ao teu coração nessa noite: você precisa compartilhar disso que eu te dei. Você precisa transbordar isso que eu te entreguei. Fecha os seus olhos e vai falando com Deus agora, porque Deus quer ouvir a tua voz. O céu conta com você. Aleluia, glória, glória ao nome do Senhor. O céu conta comigo, o céu conta conosco. Pregador, eu ainda não estou pronto. O céu quer te preparar, quer mudar a tua vida, mudar a tua história, converter o teu coração, porque você também será um canal de bênção e de vitória. Quem crê nesta palavra, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, conta conosco. Que nós sejamos os teus Barnabés, Senhor. Conta com as nossas vidas, com a nossa casa, com a nossa família, para que o teu reino cresça, avance, e almas se rendam aos seus pés. É a oração que a ti fazemos, no nome precioso de Jesus. E você que pode, diga amém. Diga glória a Deus. Deus abençoe o pastor Nilton. Deus abençoe a Debelém Estrela, em nome